E aí, pessoal, tudo bem? Joinha? Bacana com vocês? Aquele dia ficou complicado a gente fazer com a ferramenta que a gente estava usando lá. Vamos fazer aqui direto no YouTube com uma apresentação dos detalhes do hackathon para a gente tirar algumas dúvidas. Fechou? Bom, hackathon é com a turma de Pedagogia, Administração e Sistema de Informação de 2017-2 aqui do Unis. Então vai estar tudo embolado aí. E o bacana é isso, né? É bastante misturado para poder gerar soluções criativas de problema. Bom, vocês descobriram já qual que é o problema. Então, o problema a ser solucionado ou a ser trabalhado para poder oferecer possíveis soluções é como estimular a empregabilidade e a capacitação de pessoas em situação de risco social, integrando-as à sociedade. Então, todas as ideias que vocês tiverem tem que ser com esse cunho, tem que ser direcionado para resolver esse problema. Eu preciso aumentar a empregabilidade e a capacitação, né, das pessoas que estão em situação de risco social. Então, é importante entender o que é a situação de risco social. Né? É complexo entender o que é uma situação de risco social, então por isso que é importante perceber exatamente o que é isso, né? Integrando-as à sociedade. Essa é a parte tranquila. Ok? Bom, para poder concluir um hackathon, geralmente a gente pensa em produzir um MVP. O que é um MVP? A gente chama de mínimo produto viável, que é o menor produto possível que você consiga fazer para poder tentar resolver aquele problema que te dê o menor esforço possível, mas que você tenha algum feedback de retorno sobre aquela sua solução. Então, bom, o que não é um MVP? O MVP não é uma versão beta de um serviço, ele não é um produto com pouca qualidade, ele não é um produto com poucos recursos, de maneira nenhuma, ele não é um produto inacabado. Então, o MVP não é isso. Não adianta você falar assim, ficou faltando isso porque ele é só o MVP. Não é isso. Ou tem ou não tem, e tem que ter ou tem que não ter por algum motivo específico, né, dentro do projeto do MVP. Ok? Para o pessoal os três, na verdade, né? Negócios, pedagogia e sistemas, MVP ele pode ser de diversos tipos. A gente vai entender aqui alguns tipos de MVPs possíveis, certo? Bom, o que é um MVP? É uma versão de um produto, seja lá como for o produto seu, que permite que seus produtores, vocês no caso, obtenham o máximo de aprendizado válido, ou seja, você tem que aprender com ele, de seus clientes com o menor esforço possível a fim de melhorá-lo. Ou seja, eu faço um produto onde eu consigo entregar para os meus clientes e aprender o máximo com ele, gastando pouco esforço, pouco investimento, pouco dinheiro, para eu poder melhorar a minha versão final ou a minha próxima versão. Ok? Isso é MVP, essa é a definição. Essa é a diferença, né? Uma coisa é você ter várias versões que nenhuma das versões agradam ninguém, né? Então, essas versões iniciais aqui não agradam ninguém, e só na versão final, que é trabalhosa de fazer, que vai agradar. Não é isso. Eu quero versões pequenas que sempre agradem ao seu usuário, né? Isso que é o conceito básico de um MVP, é um conceito de evolução. Ok? Bom, o que ele deve ter? Ele deve ter valor suficiente para que haja interesse do cliente. Então o cliente tem que ter interesse em usar o MVP. Ele tem que fornecer algum feedback para possibilitar a evolução. Então o seu MVP, o seu projeto, o seu produto, mini produto viável, ele tem que devolver alguma informação para você. Ela pode ser direta, pode ser um questionário, um formulário. Ela pode ser indireta, ela pode ser, por exemplo, os dados de uso dele, né? Como é que se usa ele, quem usa mais, para que usa, enfim, informações desse tipo.
para que você consiga, com essas informações, melhorar o seu produto final. Talvez não o final, mas o próximo produto. É isso que é o MVP sempre. Ok? E ele tem que mostrar claramente quais são os benefícios. Ele tem que mostrar claramente quais são os benefícios do seu uso, né? Ele tem que permitir que você, o usuário que for se apropriar do seu MVP, ele tem que se sentir bem e confortável usando ele e sendo útil para ele. Ok? Bom, a gente tem dois tipos de MVP, um low-fi e um hi-fi. O low-fi é de baixa fidelidade, né? MVP do tipo, vamos dizer assim, rascunho. E o hi-fi é uma arte final, bonita, mas os dois com o mesmo propósito, são apenas esquemáticos, né? São apenas de simulação. Bom, tem um MVP que a gente chama de MVP fumaça, né? Que geralmente é um vídeo explicativo de alguma coisa. Às vezes o que você quer fazer, o que você quer produzir, o serviço que você quer entregar, é muito complicado de você tangibilizar ele. Então você tem que produzir um vídeo. Aí você pode usar algumas ferramentas, tem o Powtoon, por exemplo, GoAnimate, YouTube, enfim, são ferramentas que produzem animações, que produzem alguma solução desse tipo, certo? Você pode produzir uma landing page, né, uma página de entrada, ou de entrada ou de captação de informação para um certo serviço, para um certo produto, né? Você pode produzir mockups, né? Mockups são projetos aramados, né? São só esboços de um projeto, por exemplo, que pode ser de um aplicativo, de um site, de um software, enfim, ou de um processo, né? Que você vai construir. Então, assim, são exemplos, certo? Os MVP Hi-Fi, que é de alta fidelidade, eles são lindos, mas é só a capa, que é esse tipo chama Mágico de Oz. É um MVP Mágico de Oz, que ele é muito bonito, ele é muito bacana. Enfim, digamos que fosse um site que oferecesse algum serviço, por exemplo, então ele tem toda a beleza e a diagramação do site bacana, mas nada funciona. Tudo bem, faz parte, certo? Tem o Hi-Fi Concierge, que é para serviços, né? A vantagem dos serviços é que você consegue simular, por exemplo, um processo que é difícil de fazer e não dá tempo de fazer, às vezes, dentro de um evento de hackathon. Então, por exemplo, eu preciso fazer transação financeira de milhas, né? Fazer transação de milhas entre usuários. Às vezes é difícil de você desenvolver um software, desenvolver um sistema, desenvolver alguma solução que faça efetivamente a transação, por exemplo, das milhas. Mas você pode simular isso, né? Bem do tipo assim, o cara preenche um formulário, esse formulário cai no e-mail de alguém, esse alguém recebe essa informação, processa essa informação, que seja por telefone, por outro e-mail, enfim, resolve o problema, obtém a solução e devolve o problema para o cliente através do site. Então, para o cliente, dá a impressão que o site ou o serviço é que está resolvendo o problema, mas só que internamente tem um ser humano ali que está fazendo a transição de um ponto a outro. Depois evolui esse processo interno de ter uma mente complicada fazendo isso, né? Através de um sistema mais automatizado, por exemplo. Quando você junta o Concierge com o Oz, você tem o MVP Number 5. É só um título, pessoal, não tem nada de concreto nisso. Né? Que é uma capa bonita, tudo bonitinho e tal, mas efetivamente quem faz aquilo funcionar por trás dos panos é um ser humano, é uma equipe que distribui as tarefas internamente. Não sei se vocês lembram de MIB, lembra do filme MIB? Que dentro de uma máquina que separava as cartas e a gente achava que a máquina era inteligente, que separava as cartas certinhas para cada lugar, mas na verdade tinha
um alienígena lá dentro, cheio de tentáculos assim, que pegava e lia as cartas todas e... É isso que é o MVP Number 5. Dentro daquela caixa preta, não se imagina como que se faz nada, mas a coisa acontece. Tem um outro tipo de MVP Hi-Fi que é um MVP com uma única funcionalidade. Só. É uma única coisa. Por exemplo, imagina você tentar fazer um MVP do Google, por exemplo. O Google só faz pesquisa, mas na www.google.com tem um campo e um botão. Durante a vida inteira dele foi isso. Um campo e um botão. E a partir daí você tem todo o poder do Google por trás daquilo lá. Então ele faz uma coisa só, mas ele tem que fazer muito bem feita. Às vezes é uma possível solução para o seu problema. Né? É o caso do Dropbox, por exemplo, né? do OneDrive, enfim. Ele simplesmente grava arquivo. Ele cria pasta e grava arquivo. Só. É isso que o Dropbox faz, por exemplo. Né? E a partir daí tem toda o maquinário por trás, né? Tem toda a infraestrutura de rede, de servidores, que isso é transparente para a pessoa não precisa ficar sabendo disso. E nunca ninguém vai ficar sabendo disso. Né? Mas que faz acontecer lá atrás. Então é uma única funcionalidade, mas faz muito bem feito. Ok? Esses são alguns tipos de MVPs. Aí vocês têm que pensar como é que vão ser os projetos de vocês e tentar direcionar para um desses, mas não é relevante que encaixe em algum desses, certo? É importante que vocês decidam entre vocês mesmos como que vai ser. Aqui são só alguns exemplos. Algumas ferramentas. Tem esse endereço aí em cima, go.gl/vlzmbt. Você vai ter uma lista completa lá de todas as ferramentas. Já no próximo vídeo agora eu vou fazer para vocês uma explicação rápida de cada ferramenta, de como é que se usa cada ferramenta. Ok? Então a gente tem desde ferramentas de design, então tem aqui algumas ferramentas de mockup, né? InVision para quem usa iPhone e MacBook de modo geral, e Apple de modo geral. Azure também é uma ferramenta muito bacana para designs, né? Para quem tem uma pegada de design mais interessante e quer produzir alguma coisa mais legal. Fluid UI e o Balsamiq, duas ferramentinhas aqui que são feitas para poder fazer esquemáticos, né, ou fazer, a gente chama de wireframes, né, ou projetos de arame de sites ou aplicativos. Você pode fazer e ele até funciona. Alguns até funcionam assim, simulado. Você consegue ter uma percepção de como é que funciona isso mesmo. Do lado esquerdo aqui a gente tem ferramentas de gerenciamento de projeto. Então tem o Trello, por exemplo, né? O Trello que é bacana de distribuir tarefas para as equipes. O Trello é a mão na roda, vale a pena aprender a usar ele. Eu uso muito o Slack, slack.com também é bem bacana. O Landing, ele é para poder criar landing pages, né? Páginas para poder captar informações de algum usuário. A parte de infraestrutura, né? A Amazon, o .co aqui, que é para domínios gratuitos, WordPress, MailChimp, ferramentas para poder criar um site rapidamente, colocar no ar alguma coisa praticamente sem custo, quase sem custo, em muitos casos sem custo mesmo, né? E obter um suporte de ferramentas bem bacana para poder trabalhar com isso. Ok? No miolo, rede social, de modo geral, para se comunicar com os seus clientes e entre vocês. Né? Faltou o WhatsApp aqui, né, que é importantíssimo. Mas Facebook, Google+, Twitter e qualquer outra coisa que apareça aí no meio do caminho, que o grupo ache relevante usar, é importante usar. Google Trends e Google Insights, eles fundiram num só há um tempo atrás, mas o Google Trends é bacana, que é uma ferramenta de pesquisa de tendências. Então você pode verificar se aquilo que você está achando, aquilo que você está pesquisando, se está em queda no Google ou se está em alta no Google. Por exemplo, eu estou pesquisando sobre, sei lá, caderno de arame. É um exemplo. Caderno de arame. Eu posso pesquisar se o interesse por caderno de arame das pessoas procurando
no Google, na ferramenta do Google, se o volume de pesquisas por caderno com espiral de arame, por exemplo, tem aumentado ou tem diminuído. Quer dizer, tem aumentado ou tem diminuído. Né? Eu posso tentar essas comparações. No próximo vídeo eu vou trazer algumas comparações para vocês verem como são bacanas. Ok? Ciclo de ideias. Como é que vai funcionar a sua ideia? Você vai ter uma ideia, ok? Essa ideia, alguns dias depois, poucos dias, 2, 3 dias, ela vai virar um produto. Esse produto vai recolher dados dos seus clientes que vai alimentar a próxima ideia, certo? Esse ciclo vai se repetir muitas vezes. Assim a gente espera, certo? Bom, entre cada momento desse, né, entre ideia, produto e dados, você tem que construir a sua aplicação, depois você tem que medir os seus dados e você tem que aprender com as informações que você coletou, ok? A partir daí você fecha o ciclo. Aí você tem ideia, constrói, faz o produto, mede, colhe os dados, aprende, tem outra ideia. E assim fecha o ciclo. E o seu MVP é exatamente esse carinha aqui, ó. É o produto que você vai entregar para poder colher a informação que você precisa. Fechou? Bom, uma coisa que é importante, necessário, certo? Imagina, o seu avião está caindo de cabeça no chão, ele está pegando fogo na barriga já, e você tem que ejetar, você tem que sair daquele caminho, que a gente chama de pivotar. Lembra no basquete que tem o cara do pivô? Né? Que é o cara que recebe a bola e muda a direção da bola, ele muda para um lado, muda para o outro, ele define qual que é o próximo caminho. Então pivotar é preciso. Às vezes o grupo tá num caminho. Em algum momento você fala assim, não, essa solução, eu acho que se você for para a esquerda, se você mudar completamente essa questão, ela vai ser melhor. E você vai pivotando, você vai mudando. Geralmente em eventos de hackathon, a solução inicial nunca é concluída. Ela pivota tanto que alguns mudam completamente de solução possível. Completamente. Sabe? O cara queria fazer ABC, ele termina com XYZ. De tanto que vai pivotando, que vai mudando. Então pivotar é preciso e é necessário. A gente vai ter momentos agora nos próximos dias que a gente vai criar esses momentos de entender o que está acontecendo e fazer a pivotagem. Ok? Bom, o conhecimento está fora de vocês, está lá fora. Se fosse um hackathon físico, você tinha que ir para a rua, né? Então, keep the calm and get out the building. Né? Se fosse um prédio, vai correndo para a rua. Geralmente era o segundo momento de um hackathon ou de um Startup Weekend, por exemplo, é você ir para a rua para poder falar com as pessoas físicas, né? Clientes reais, fornecedores reais, enfim, você tem que ir para fora para poder conversar com o pessoal. No caso de vocês que estão distantes, né, uns dos outros, é sair do ambiente. Não adianta você ficar lá dentro do AVA macetando uns aos outros lá, tentando dar murro em ponto de faca, né? Bolem estratégias para poder ir para fora do AVA, para os seus ambientes locais próximos, né? Exponham essas ideias lá nos seus ambientes locais. À noite tragam as ideias de volta para o AVA e para os grupos e negociem essas ideias, né? E devolvam de novo, enfim. Então tem que fazer esse fluxo de fora para dentro, de dentro para fora. Ok? O conhecimento está lá. A gente tem que ir atrás dele. Fechou? Tranquilo? Então tá, pessoal. Partiu fazer então agora. Estamos à disposição. Qualquer coisa você dá um toque. Valeu? Vou postar logo o vídeo com as ferramentas. Até mais.